eu tento pegar, hã, tento realmente fazer um mix. Então tem algumas empresas de tecnologia que eu sei que, enfim, é para bastante longo prazo, tem outras que pagam mais dividendos, também algumas ligadas a commodities, para de fato gerar um balanço ali. Então, algumas teses que nos últimos anos, desde essa questão toda de pandemia e tal, eu tenho gostado bastante, que é a tese do ouro. Então, eu tenho na minha carteira uma empresa que chama Franco Nevada, que ela não é uma mineradora. Basicamente, o que ela faz. Lá nos Estados Unidos, eles chamam ela de uma empresa de royalties ou streamer. Mas, basicamente, o que ela faz? Ela tem dinheiro, daí ela dá dinheiro para a mineradora, e a mineradora precisa pagar ela de volta, ou com um preço fixo em ouro, ou um percentual das vendas. Só que, como a atividade da mineração ela é bem complicada, por que as mineradoras pegam dinheiro dessas empresas e não dos bancos? Porque ela não sabe, de fato, quando que ela vai conseguir encontrar o ouro, né? Não é tão simples assim, não é, às vezes não é tanto um reloginho ali tão simples. Então, e elas ganham dinheiro nisso. Então, elas deixam ali um preço fixado em ouro. Então, às vezes é assim, eu vou receber eh, um percentual do que você vender. Então, sei lá, 10%, 5% das vendas quando você começar, de fato, a vender esse mineral. E às vezes é por preço fixo, então ela recebe, sei lá, uma tonelada de ouro a um preço fixo que às vezes é 20% do preço do mercado. Ela pega isso e aí ela vende a mercado. E a coisa mais interessante deste negócio é que essas empresas, elas acabam, o contrato que eles fecham é por uma determinada área. Então, ele vai falar assim: olha, eu vou te dar 100 milhões de dólares para você fazer uma exploração nessa área aqui. Só que se por algum motivo, nas estimativas, o que eles acham que tem ali de quantidade de ouro, isso aumentar, beleza, entra no pacote junto. Então, ela tem uma opcionalidade ali muito interessante, que às vezes o que ela acha que tem de reserva em uma determinada área, às vezes acaba tendo muito mais, e ela não precisa pagar mais nada por isso, porque ela já adiantou o dinheiro. Então, ela tem ali uma opcionalidade interessante, e que desde quando a empresa fez IPO, que foi, se eu não me engano, lá para 2007, 2008, o valor de reservas que ela tinha nos projetos, naquela época, esses projetos evoluíram e aí acabou dobrando o valor das reservas, e ela teve direitos de, enfim, conseguir fazer a atividade dela sem pagar mais nenhum centavo por isso. Então, acaba sendo bem interessante. E aí é uma empresa totalmente, né, asset light, então não tem nenhum tipo de ativo, paga bons dividendos, quase não tem funcionário, tem 10 funcionários só. Então, é uma atividade bem interessante, assim, e é um pouco diferente, né? A gente não tem, enfim, muitos casos desse aqui no Brasil. Então, eu gosto de diversificar no exterior para encontrar empresas que a gente não acha aqui no Brasil, né? Então, e aí são teses interessantes e que são empresas boas também. E uma coisa que eu aprendi nessa trajetória também é que o mercado americano, todo mundo fala, porque não tem tanta É volatilidade, isso. não é que nem o Brasil, que a Petrobras cai 20% em um dia. E todo mundo se engana, porque talvez lá a Apple, o Google, não vão cair 10% em um dia. Mas as outras empresas, É é que um tem muita resultado ruim, empresa, né? exatamente. Tem um resultado ruim que ela despenca assim 30%, fala: "Meu Deus, né, da onde veio?". Então, é muito comum isso. A gente faz as operações com opções, né? Principalmente operações de taxa, olhando para a volatilidade implícita do ativo, Uhum. né? E tinha muito essa questão de falar, no Brasil a volatilidade implícita é maior. Aham. E aí quando você vai ver nos Estados Unidos, né? Aqui se a gente for olhar, Magazine Luiza bateu 80% de volatilidade implícita. A gente vai olhar nos Estados Unidos, tem empresa que está negociando com É. 900% de volatilidade implícita, um negócio absurdo, assim. Tem umas coisas que, por exemplo, eu não imaginava, assim, sabe, mesmo sendo um mercado mega desenvolvido, mas enfim, algumas empresas que eu investi, tem uma que chama EPD, que é uma empresa que ela E tudo lá fora. tudo lá fora. Essa empresa ela faz
os gasodutos. Ela tem os gasodutos para transporte ali de gás natural, de petróleo e tal. E aí foi, acho que em 2021, que teve uma geada muito forte lá no Texas, e que aí o resultado dela foi horrível, porque paralisou a operação e tal, foi um caos. E aí a ação, que era uma empresa mega estável, grande já, caiu 15% no dia. Tipo, meu Deus, né? Tipo, e aí a empresa reportou o resultado, mas já dizendo que, olha, a gente já, enfim, resolveu a situação, tal, esse ano vai ser ruim, a gente não estava esperando. Mas, enfim, foi uma das vezes que eu entrei comprando bem forte e acabou rendendo bem. Mas é uma volatilidade muito alta que eu realmente, antes de realmente começar a investir lá fora, não esperava que tinha, mas tem, né? E que traz oportunidades, né? E você gosta de empresas de dividendos? Eu gosto também. Acho que é mais fácil principalmente para fazer projeção e tudo mais. Fica mais fácil de fazer valuation. E também acho que é mais fácil do investidor pessoa física realmente entender ali. Tangibilizar ali, né, o Exatamente. valor que ele vai receber, né? E no mercado americano você já tem esse olhar, assim, de comprar boas empresas para receber dividendos. Ou não? Eu tenho também, mas eu tenho algumas empresas, por exemplo, uma empresa que chama Vertex. Hoje ela gera caixa, mas é uma empresa focada em biotecnologia, que é basicamente uma empresa de farmácia, para resolver algumas doenças crônicas ou bem nichadas, mas doenças muito graves. Então ela resolve, por exemplo, o problema que é a fibrose cística, que, enfim, só ela faz o remédio. Enfim, uma pílula, que eles chamam de pílula mágica, porque se a pessoa não trata com a droga que eles desenvolveram, basicamente a pessoa tem que tomar, sei lá, 40 remédios por dia, tem que ficar fazendo inalação, tem que ficar fazendo um monte de coisa, e geralmente as pessoas vivem só até os 40 anos. E essa droga que ela desenvolveu é muito pouco. E aí, essa droga que ela desenvolveu é uma pílula só por dia, e que a pessoa consegue ter uma vida realmente normal, porém, custa muito caro. Custa $10 mil. E aí, basicamente, são os governos que acabam sustentando isso, mas a minha empresa bem focada bastante em nicho. Ela também está fazendo altos investimentos para conseguir resolver de uma forma melhor a questão da diabetes, questão de dor mesmo, para substituir aí a morfina, outros medicamentos. Então, eu acho que é bem interessante investir lá fora por essas empresas bem fora da caixa, assim, e que, enfim, fazendo análise, você vê que, pô, tem bastante futuro, sabe? E que são coisas que aqui no Brasil, quando que você ia conseguir investir em uma empresa dessa? Porque mesmo se tivesse, até o empreendedor ali abrir capital, demora muito, né? O mercado não é tão desenvolvido. Talvez ele nem chegue nesse patamar, né? Talvez uma outra grande vai lá e compra. Então, mas eu hoje na minha carteira, assim, eu diria que eu tô metade em dividendos, principalmente aqui no Brasil, que eu gosto mais dos fundos imobiliários para dividendos, e metade em empresas de crescimento. E lá nos Estados Unidos tem muito lance de como o dividendo é tributado, né? Muitas empresas dão preferência para fazer recompra de ações, Exatamente. Né? Tem isso também. Até a própria Apple, né? Então, tem isso também. Agora o que está bem em evidência são essas empresas, as próprias produtoras de petróleo, né? Que agora estão ganhando bastante dinheiro, não querem mais investir em aumento de capacidade e tal, então estão com grandes recompras aí programadas e também pagando um pouco de dividendo, mas que pro sócio que fica na empresa, né, ele está dividindo o lucro ali com menos pessoas. Exato. Então acaba valendo mais o pedaço dele da empresa. Vai aumentando o lucro por ação, né? Exatamente.